Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast do Grupo SBF, onde discutiremos os resultados do segundo trimestre de 2021 do Grupo SBF. Aqui é o Pedro Zemel, CEO do grupo, e eu estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, com o Daniel Hagensteiner, nosso diretor de finanças corporativas, e com a Luna Romeu, nossa gerente de relação com investidores. Como vocês podem ver no slide 2, hoje vamos separar nossa apresentação em 3 partes. Primeiro, uma atualização sobre o momento atual e os principais destaques do trimestre. Depois, comentaremos os resultados e, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Desde o começo da pandemia, há mais de um ano, sofremos os efeitos das políticas de restrição no varejo físico brasileiro. Conseguimos compensar uma parte com o crescimento acelerado da nossa plataforma digital e com as aquisições de Fisia e NWB. Mas os impactos em nossas receitas e margens foram detratores do resultado durante todo esse período. Neste segundo trimestre, com a flexibilização das restrições ao funcionamento das lojas a partir de abril, e principalmente maio, tivemos resultados consistentes que nos deixaram ainda mais confiantes em nossas teses e nos resultados que podemos entregar. Após um longo período do mercado como um todo, sofrendo com um excesso de markdowns, voltamos a ter margens brutas, em linha com as observadas nos anos pré-pandemia. E em maio, primeiro mês, com todas as lojas reabertas, vimos uma recuperação rápida dos números da Centauro. Apesar do horário de funcionamento dos shoppings ainda reduzido, também voltamos a ter crescimento de same-store sales, comparando com as vendas do período pré-pandemia. Podemos seguir para o slide 4. A Fisia cresceu 48% em comparação com o primeiro trimestre. Já conseguimos capturar diversas sinergias entre as duas unidades de negócio, melhorando operações dos outlets, negociando contratos em conjunto para Centauro e Fisia, principalmente de logística, e levando as operações de e-commerce da Fisia para a cidade de Extrema, em Minas Gerais. O crescimento do DTC, vendas diretas ao consumidor, via plataforma digital é outro ponto essencial da nossa tese e que vem respondendo muito bem às nossas iniciativas de exploração desse canal via um marketing mais direcionado, uma estratégia de marketplace alto e uma ampliação do portfólio oferecido. Graças aos nossos investimentos em tecnologia e em pessoas, os canais digitais de Fisia e Centauro já representam 28% da nossa receita total, comparado com 18% em 2019. Uma evolução importante nesse trimestre foi a internalização dos investimentos de marketing, que nos permitiu muito mais assertividade na gestão dos canais e estratégias. Com isso, apesar de um aumento generalizado nos custos de marketing no mercado, conseguimos reduzir o custo para trazer clientes para a nossa plataforma. Passando agora para o slide 5. Temos ainda um longo caminho pela frente. A história de crescimento do DTC de Fisia está apenas começando. A expansão de lojas Centauro, com conversões para o modelo G5, tem alto potencial. Esse ano, reaceleramos nossos investimentos em lojas G5 e já concluímos 10 reformas e 11 inaugurações. 44% da nossa área de venda já são lojas G5. O canal digital da Centauro segue crescendo ano após ano e continuamos buscando oportunidades para a evolução do ecossistema. Passo agora a palavra ao Salazar para apresentar os nossos resultados financeiros, que no curto prazo continuam melhorando conforme os efeitos da pandemia retraem e que nesse segundo trimestre, mais normalizado que os anteriores, nos permitiu ter uma visão mais clara do novo patamar do Grupo SBF, que servirá de base para construir o futuro da companhia. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Nesse trimestre, tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nossa release, demonstramos todos esses efeitos. Os resultados que eu vou apresentar nos próximos slides
estão ajustados por esses efeitos não recorrentes e consideram os efeitos do IFRS 16. Excepcionalmente, nesse trimestre, por causa dos efeitos da pandemia, além de mostrar para vocês a comparação com os números de 2020, também vamos mostrar alguns números comparados com 2019. Como a aquisição da Fisia foi finalizada em dezembro de 2020, os resultados de 2020 e 2019 apresentados são apenas da Centauro, enquanto os resultados de 2021 são do grupo consolidado. Vamos seguir para o slide 6, com os principais destaques do nosso resultado. Como o Pedro comentou, nesse segundo trimestre, menos impactado pela pandemia que os anteriores, pudemos ter uma noção de um patamar mais normalizado de resultados do grupo SBF. Atingimos 1,9 bilhão em receita líquida do grupo no primeiro semestre, um crescimento de aproximadamente 80% quando comparamos com o primeiro semestre de 2019. Tivemos um crescimento de 51% do EBITDA nesse trimestre, comparado ao segundo trimestre de 2019, e revertemos o resultado negativo do segundo trimestre de 2020. A margem bruta de Centauro voltou ao patamar de 50%, retornando aos níveis históricos observados em 2019 e em anos anteriores. E a receita bruta da Fisia, nesse trimestre, cresceu 48% em comparação ao trimestre passado, atingindo 728 milhões de reais. Podemos seguir para o slide 7 da apresentação. Nesse segundo trimestre, a receita líquida do grupo cresceu mais de 300% em relação a 2020. No acumulado do ano, crescemos 159%. Quando comparamos com o resultado do segundo trimestre de 2019, a receita mais que dobrou. A receita da Centauro, nesse segundo trimestre, cresceu 163% em relação a 2020 e 15% em relação a 2019. O canal de lojas físicas totalizou 441 milhões de receitas, um crescimento de mais de 800% em comparação com o segundo trimestre de 2020 e em linha com a receita do segundo trimestre de 2019. O Mega Loja, nosso estoque estendido, multicanal, disponível em todas as lojas da Centauro, foi destaque, crescendo 211% em comparação com 2019 e já representa 7,2% das vendas. Após o fechamento de praticamente todas as nossas lojas em março, neste trimestre, durante o mês de abril, as lojas foram aos poucos reabrindo com a gradual flexibilização das restrições. Em maio, já com a maioria do parque funcionando, atingimos um same-store sales comparado com 2019 de 4,8%, um sinal de normalização das operações. Vale ressaltar que atingimos esse número positivo mesmo com uma redução de cerca de 20% no horário de funcionamento, ainda devido às restrições existentes. Já na receita da plataforma digital da Centauro, tivemos uma queda de 2,4%, explicada pelo alto nível de markdown praticado no segundo trimestre de 2020 para favorecer a geração de caixa no início da pandemia, quando as lojas estavam totalmente fechadas. Essa dinâmica beneficiou as vendas online em 2020, o que prejudica a nossa base de comparação. Quando comparamos com o segundo trimestre de 2019, a plataforma digital cresceu 81%, resultado explicado principalmente pelos investimentos em tecnologia e marketing que foram e continuam sendo feitos pelo nosso time. Outro fator que contribuiu para esse crescimento foram as vendas do Marketplace, que nesse trimestre representaram 12,6% das vendas totais da plataforma digital, um crescimento de 283,7% comparado a 2019. E a retomada das lojas beneficiou também as vendas multicanais, que cresceram 28,7% em relação a 2019. Olhando para a Fisia, a receita líquida total atingiu 574,8 milhões de reais, um crescimento de 47,1%, quando comparamos com a receita do primeiro trimestre desse ano. A receita de Fisia nesse TRI representou 43,6% da receita líquida total do grupo. Esse crescimento das vendas se deu pelas iniciativas já adotadas para a aceleração da plataforma digital, como aumento do portfólio, otimização dos investimentos de marketing e vendas no Marketplace Alto. Além disso, o varejo físico estava mais impactado pelas restrições da pandemia no primeiro trimestre do ano, explicando o crescimento das vendas dos outlets e atacado nesse segundo tri. Seguimos agora
ao slide 8 para falar sobre lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto consolidado do grupo, neste segundo trimestre, atingiu R$ 515,7 milhões, um crescimento de 518% em comparação com o segundo trimestre de 2020. No acumulado, apresentamos um lucro bruto de R$ 869 milhões, um crescimento de 163%. Comparado com o mesmo período de 2019, o lucro cresceu 86% no trimestre e 61% no semestre. A margem bruta de Centauro atingiu 50,5% nesse trimestre, uma recuperação de 16,2 pontos percentuais quando comparada com o segundo trimestre de 2020. Com essa recuperação, as lojas com as lojas recuperando share entre os canais e a redução dos níveis de markdown observados desde o início da pandemia, a margem voltou aos mesmos níveis observados no segundo trimestre de 2019. A margem bruta de Fisia está em linha com a margem apresentada no trimestre anterior e foi beneficiada principalmente pelo share de 21% do canal digital Nike.com.br, que possui a maior margem bruta entre os canais, resultado das iniciativas que temos adotado para estimular o crescimento do canal com margens saudáveis. Além do crescimento do share, a recomposição dos preços que foi feita para compensar a desvalorização cambial ocorrida nos últimos trimestres foi bem absorvida pelo mercado, o que também contribuiu para a estabilidade da margem. Vale lembrar que, assim como nos últimos trimestres, parte do estoque vendido no período foi adquirido previamente na condição de subsidiária da Nike Global, com preços inferiores aos que estão sendo praticados para a Fisia na condição distribuidora. Assim, em função desse efeito, esperamos uma redução de margem bruta nos próximos trimestres, conforme o estoque for renovado. Seguimos agora ao slide 9, para falar sobre despesas operacionais. As despesas de venda, gerais e administrativas, cresceram 202,3% no trimestre, comparado ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, tivemos um aumento de 110,6%. Esse aumento se deve à incorporação das operações da Fisia no resultado do grupo, despesas que não existiam em 2020. O investimento em novas áreas de negócio necessárias para a implementação de nossa visão de ecossistema, como logística, CRM, tecnologia e estratégia, também contribuíram para uma pressão na linha de despesa. Mesmo assim, como percentual da receita líquida, observamos uma recuperação de 18,8 pontos percentuais, explicada pela alavancagem operacional em decorrência da recuperação de receita em 2021, em relação ao segundo trimestre de 2020, que foi um dos mais impactados pela pandemia. Quando comparado com o segundo trimestre de 2019, além da incorporação da Fisia que mencionamos, também tivemos uma pressão inflacionária sobre as despesas de Centauro, que resultou em uma desalavancagem operacional. Apesar de todas as pressões nas despesas que mencionei, as despesas VGA do grupo, como percentual da receita líquida, foram 34,1%, em linha com os valores do segundo trimestre de 2019. Seguimos agora para o slide 10. O EBITDA do grupo atingiu 149,8 milhões de reais. Com isso, revertemos o resultado negativo do segundo trimestre de 2020 e recuperamos 29,1 pontos percentuais de margem EBITDA, que atingiu 13,4% no trimestre. No acumulado do ano, apresentamos um EBITDA de 186,8 milhões de reais contra 5,9 milhões de reais no primeiro semestre de 2020. Esse resultado é explicado principalmente pela margem bruta de Fisia acima do esperado e pela recuperação da margem bruta de Centauro. Em comparação ao segundo trimestre de 2019, o EBITDA cresceu 51%, uma retração de 4,9 pontos percentuais de margem. Esse decréscimo é consequência da desalavancagem operacional da Centauro, ainda decorrente dos efeitos da pandemia, principalmente em abril, e do investimento em novas áreas novas áreas de atuação dentro da companhia e da margem de contribuição da Fisia, menor do que a Centauro. Passando para o slide 11, temos nosso lucro líquido. Apresentamos um lucro líquido de 41,5 milhões nesse trimestre, revertendo o prejuízo líquido do segundo trimestre de 2020 e superando o resultado de 33,8 milhões do segundo trimestre de 19 em 22,8%. O resultado desse segundo trimestre também contribuiu para um resultado positivo no acumulado de 6 meses, totalizando 13,4 milhões de lucro líquido. Podemos passar para o slide 12. Nesse trimestre,
O fluxo de caixa operacional foi negativo em 224,3 milhões, devido ao crescimento da companhia em comparação com o primeiro trimestre, ainda muito afetado pela pandemia, principalmente nas contas de estoque e contas a receber. Os ativos e passivos de longo prazo foram negativamente impactados pelo acúmulo de impostos, mas seu efeito foi compensado pela utilização de créditos de curto prazo. No fluxo de caixa de investimentos, temos o impacto da retomada de investimentos no projeto de loja Centauro do modelo G5 nesse trimestre e, no acumulado, a aquisição da NWB. Já a variação observada no fluxo de caixa de financiamento é explicada pela emissão de nossa segunda série de debêntures no valor de R$300 milhões, realizada em maio. Terminamos o segundo semestre do ano com 390 milhões em caixa, uma dívida líquida bancária de 474 milhões de reais e uma dívida líquida total, incluindo antecipação e parcelamento de impostos, de cerca de 646 milhões de reais. Podemos seguir para o slide 13 da apresentação. Em 2020, foi necessário suspender a maior parte de nossos investimentos para preservar o caixa da companhia frente às incertezas da pandemia de Covid-19. Agora, em 2021, com a redução dos riscos do cenário macro, retomamos o foco no longo prazo e em nossos investimentos estratégicos. Assim, o CAPEX do segundo TRI de 21 teve um aumento de 222,8%, quando comparado ao segundo trimestre de 20, refletindo principalmente a retomada de investimento nos projetos de loja Centauro do modelo G5. Reformamos 8 lojas nesse trimestre, seguindo a estratégia da companhia de concentrar as reformas no primeiro semestre. Também inauguramos 4 novas lojas e já iniciamos os projetos de novas lojas que serão inauguradas no segundo semestre. Além disso, seguimos com os investimentos em projetos estruturantes de logística, tecnologia e inovação para a evolução do ecossistema como um todo. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente nessa plataforma de webcast. Muito obrigado a todos. Obrigado, Salazar. A gente vai começar aqui a sessão de perguntas e respostas. Tem uma primeira pergunta do Richard, do Bradesco. Como vocês enxergam a situação da competição? Parece que os menores e independentes sobreviveram muito mais do que esperávamos no início da pandemia. É assim mesmo? E onde vocês enxergam as principais fontes de ganhos de market share? Richard, obrigado pela pergunta. É sim essa a nossa percepção de que que felizmente houve menos fechamentos do que a gravidade da situação indicava que poderia haver. No entanto, a nossa leitura é que estruturalmente ganharam share os players que tinham uma maior penetração de digital, né, que estavam mais preparados para ocupar o espaço nesse canal. A gente vê isso no mercado como um todo, e inclusive, enfim, dentro do business de atacado, de FIIs e todos os sinais que a gente tem. E a gente acha que o grupo, por conta do desenvolvimento da plataforma digital do Centauro e por conta do desenvolvimento de Nike.com, e esse com um investimento mais forte, mais recente, foi um dos beneficiados por esse ganho de espaço dos players que estavam preparados no mundo digital e, no nosso caso, especialmente conectados com loja. Mas a gente tem uma visão parecida com a sua, que teve uma resiliência, né, dos varejistas menores, mas que os grandes ganharam share, especialmente pela penetração do dígito. Eu vou seguir aqui para uma outra pergunta do Richard, que ele faz sobre a categoria de casual e lifestyle, né? E é uma categoria que a gente comentou algumas vezes sobre o potencial. E a gente enxerga assim, quer dizer, a gente está nesse mercado de esporte e que tem uma parte desse mercado que diz respeito às pessoas se expressarem através do esporte,
né? Tem um grupo importante de clientes que se conecta com o esporte através dessa expressão. Uso uma marca esportiva, não quando eu estou fazendo esporte, ou não só quando eu estou fazendo esporte, mas também no dia a dia, né? É isso que faz com que o nosso mercado endereçável, inclusive, se amplie, né? A gente tem um mercado aqui enorme. E a gente enxerga, assim, potencial. No caso da unidade de negócio Centauro, a conexão da marca é com o esporte, então a gente vê sim uma conexão com o lifestyle das categorias esportivas, mas sempre com uma preocupação de que a Centauro tenha essa conexão com as pessoas que fazem esporte, que torcem por esporte. Então é o lifestyle mesmo, quer dizer, é como eventualmente um tenista usa uma camisa polo para jogar e ele pode usar no final de semana, né? Esse é o lifestyle da categoria. Então, isso é uma parte importante, é uma amplificação da categoria esportiva. E no caso de um casual, mais casual mesmo, né? A gente acha que o grupo como um todo tem que estar atento às oportunidades aqui. E uma delas que a gente vê é com a própria marca Nike, né? A marca Nike tem, através da sua linha de sneakers, né, de tênis casuais e também de vestuário, uma conexão muito grande com esse grupo de consumidores, né? E esse é um jeito que a gente acha que tem um espaço grande para crescer. Claro, vamos continuar avaliando aqui, porque sem dúvida é um mercado grande que há um ano a gente não atuava, agora com a Nike a gente atua de maneira relevante, mas sem dúvida tem mais espaço aqui para crescimento. Obrigado pelas perguntas, Richard. Eu vou seguir aqui com uma pergunta da Helena, do Itaú BBA, Helena Vilares do Itaú BBA, que é a seguinte: temos sentido cada trimestre um tom mais construtivo em Fisia. Quais as razões para isso? O que mudou desde o primeiro anúncio em 2020 até agora para ficarem ainda mais animados com essa aquisição? Obrigado, Helena, pela pergunta. É verdade. A gente tem o tom está mais construtivo porque a gente vem ganhando confiança mesmo, né? E eu acho que a principal diferença aqui é porque a gente tinha uma tese, né? E agora a gente está vendo essa tese se concretizar, né? E isso dá confiança, né? Ver a capacidade de entregar a tese é o que tem dado confiança. A tese é muito similar, né? Para não dizer a mesma. A tese é o crescimento dos canais diretos, e a gente ganhou confiança porque a gente está vendo a atração de Nike.com, né? Vocês viram pela penetração do canal, como ela vem crescendo, e a gente tem muitos projetos para que esse canal continue crescendo. A gente ganhou confiança aqui, a gente ganhou confiança na nossa leitura de haver espaço para lojas da Nike no mercado brasileiro e disso poder ser uma avenida importante de crescimento. A gente ganhou confiança na nossa capacidade de capturar sinergias e de aproveitar a escala que esses dois negócios juntos podem trazer. E aí, um grande exemplo aqui é em logística. A gente ganhou confiança na nossa tese de que a gente pode aumentar a produção local, que já aumentou em algo com 5 pontos percentuais, e a gente tem projetos importantes para que isso continue crescendo para frente. A gente ganhou confiança porque a gente vê a conexão dessa marca com o consumidor brasileiro, né? Recentemente, nas Olimpíadas, a gente experimentou isso, e para dar um exemplo, numa campanha linda que a marca fez com a Raíssa, com a skatista, né, com a fadinha, que aliás é a capa do nosso release. Então, no final, a gente está com um tom mais construtivo porque a gente está vendo a capacidade de realização do time e o impacto disso nos resultados. Então, a gente está mesmo muito, muito, muito animados e muito contentes com
as perspectivas aqui para a Fisia. Tem mais aqui uma pergunta da Helena, e eu vou seguir aqui também. E a pergunta é sobre conteúdo, né? Helena pedindo aqui um pouco mais de detalhes sobre a produção de conteúdo e engajamento, especialmente no momento com Olimpíadas, e que teste que a gente fez no segundo trimestre. Obrigado, Helena, também por essa aqui, para dar a chance aqui de a gente falar um pouco da evolução de NWP e das coisas que a gente tem feito, né? Bom, a NWP é uma empresa que está com o grupo desde março, né? Desde o 1º de março, então a gente está junto há 4, 5 meses, né? E a gente está muito contente com como as coisas vêm se desenvolvendo lá, né? Tem muita coisa para construir, é um negócio novo, né? Com muito crescimento, com muita oportunidade, mas a gente viu nesse período a capacidade deles de usar um tom de voz diferente para falar num evento. Então, o Desimpedidos teve o quadro Desolimpíadas, e é um jeito descontraído, divertido de tocar o assunto. A gente viu a turma da NWB criar novos canais, a gente viu o Camisa 21, a gente está vendo um outro nascendo, a gente viu o canal Passa Bola, muito focado em futebol feminino, a gente viu o nosso desenvolvimento na capacidade da NWB de fazer produção de conteúdo ao vivo, né, com vários jogos de futebol feminino do brasileiro e até da seleção brasileira, e a audiência que isso trouxe, né, e encheu a gente de orgulho ver simultaneamente dezenas de milhares de pessoas assistindo futebol feminino, com a gente produzindo o evento, narrando o evento, comentando o evento, né, os talentos da NWB sendo inseridos nesse assunto. A gente viu a conexão que a gente consegue fazer entre as nossas marcas. Então, no Dia dos Pais, teve uma parceria de uma campanha com o Desimpedidos, entre a Centauro e o Desimpedidos, e isso foi muito legal. A gente vê o número de canais afiliados crescendo muito. Então, a gente acha que quando a gente anunciou o negócio, era algo como 50, e a gente já bateu a marca de 100 afiliados, e aqui tem uma escalabilidade muito grande, a gente começa a ocupar o espaço aqui e ser uma referência para os influenciadores digitais conectados ao esporte, e a gente está vendo muita inovação, né? A gente está vendo muita coisa nova, temos tomado cuidado aqui de proteger a inovação, porque inovação é para ser protegida, né? Para poder experimentar, e coisas vão dar certo, vão dar errado, mas a gente está vendo muita coisa legal nascendo. E se vocês, enfim, acompanharem as redes sociais deles, vocês vão ver alguns testes, aplicativo para nascer, ou nasceu já na Google Play, chamada Panela, de Fantasy. Tem muita coisa legal acontecendo lá. Então, a gente segue firme aqui com a nossa tese, com nossos experimentos de criar mesmo alguma coisa que vai além do transacional no esporte, de fazer as conexões para ter uma relação mais profunda com os clientes, né? A gente de verdade quer ser um ecossistema de esporte. Obrigado pelas perguntas, Helena. E eu acho que a próxima pergunta aqui, eu vou passar a bola para o Salazar responder. Salazar. Beleza, Pedro, obrigado. A pergunta aqui do Marcelo Inoue, do Perfim. Como vem a evolução de vendas na Centauro e Nike agora no começo do terceiro quarto? Marcelo, a gente continua vendo um mesmo movimento de recuperação, né? Um crescimento sólido, principalmente em julho, né? Centauro, por exemplo, a gente teve um crescimento em loja física de aproximadamente 5,4%, same-store sale, né?
o digital de 63%, né, o crescimento do 1P. Então, a gente continua vendo um movimento bastante bom. Na Fisia, em função desse movimento que a gente vê em Centauro, né, o atacado continua bastante forte. A NFS, né, que são os nossos outlets, também continuam com uma performance bastante boa. E o e-commerce, né, por outras questões, né, não só a recuperação da economia, mas também pelo fato de tudo que o Pedro já explicou, que a gente está fazendo na operação de e-commerce da Fisia, também continua tendo um crescimento bastante bom. Então, julho foi um mês bom também, e o Dia dos Pais, especificamente, para as duas empresas também foi bastante bom. Então, a gente continua nessa toada de maio e junho que a gente reportou agora. Agora tem uma outra pergunta aqui da Irma, da Goldman, né? Como deveríamos pensar sobre a segunda metade do ano para a Fisia? É certo pensar que a sazonalidade esse ano acaba sendo diferente dos anos usuais, dada a volta da demanda no atacado agora no segundo tri, ou esse efeito não foi tão relevante na subida do quarter over quarter? Irma, assim, é claro que teve um efeito de, eventualmente, compras que deveriam ter sido feitas assim no primeiro tri e que foram postergadas em função aí do fechamento das lojas em janeiro, fevereiro, março e principalmente abril. Mas o que a gente vê é realmente uma recuperação no mercado muito forte, né? A gente, como eu comentei anteriormente na pergunta do Marcelo, a gente vê um pace de pedidos, né, de ordens para o trimestre, esse novo trimestre no atacado bastante forte, né? Também nas pequenas contas, bastante forte. Então, a gente acredita que, sim, teve um impacto no quarto contra quarto, mas a gente acredita que esse impacto não foi só fruto desse shift de um trimestre para o outro, mas também de uma recuperação mais forte que a gente está vendo aí na economia, tá? Eu acho que agora, Pedro, eu vou emendar aqui uma pergunta, só para eu seguir aqui, depois eu passo a bola, tá, Pedro? Uma pergunta aqui do Gustavo Oliveira, da T3 Asset Management. Qual o efeito esperado nas margens brutas da Fisia com a renovação dos estoques? Uma ideia de magnitude da contração de margem bruta na Fisia. Eu vou responder de outra maneira, Gustavo. Se a gente tivesse tirado nesse trimestre esses efeitos da compra desses produtos por um preço diferente daquele que a gente vai passar a comprar, a margem bruta de Fisia não teria sido 36%, teria sido 33%. Então, a gente está falando aí de uns 300 basis points de impacto nesse trimestre, tá bom? Obrigado aí pelas perguntas. Eu passo agora novamente para o Pedro. Pedro Salazar. Tendo sequência aqui, o Felipe Perdigão, da Mar, perguntando um pouco mais o detalhe do roadmap das mudanças para a operação de Fisia, principalmente a gestão do site, quando a gente pretende assumir a gestão completa, isso para integrar a malha logística e assim por diante. Obrigado, Perdigão, pela pergunta. Essa é uma prioridade, né? A integração de Fisia é uma prioridade. A gente está trabalhando bastante duro para assumir a operação do site, a tecnologia, nos próximos meses. Então, ainda esse ano, a gente termina a internalização da operação do site e estamos fazendo um estudo bastante profundo aqui sobre logística para que a gente possa avançar no nível de serviço e aí das companhias integradas. E esse tem sido um foco bastante grande. E aí, dentro desse foco, a gente está aproveitando, obviamente, a escala que a gente tem com Fisia. Entre Centauro e Fisia. A gente já fez uma mudança do site de e-commerce, ainda operado por um terceiro, que era em Imbu, para Extrema, Minas Gerais, né? Isso já está concluído, as entregas já estão saindo de lá, todas. E agora a gente vai avançar num projeto de integração aqui dos sites,
mas esse é um projeto que ele vai acontecer em contínuo, né? Não tem aqui um Big Bang, né? Então a gente fez essa mudança do site extrema e a gente está começando a avançar nos projetos de logística, tanto para melhorar o meu serviço quanto para aproveitar a escala de Fisia com Centauro. Então, assim, esse ano a gente termina a parte, a integração e internalização da parte de tecnologia, e aí marketing, depois saque, e logística vai num contínuo, aí eu diria que, enfim, ao longo dos próximos trimestres. E aí, grandes novidades, a gente vai dividindo aqui, acho que a gente vai ter bastante coisa para falar de logística nos próximos trimestres. Tá? Obrigado, Perdigão. Eu vou aproveitar para jump in aqui e complementar também a sua resposta, que também nesse trimestre, especificamente, agora em julho, a gente, em função dessas integrações todas aí que o Pedro comentou, sistemas, etc., a gente também começou a operar o e-commerce da Fisia com incentivo fiscal de Minas Gerais, tá certo? E à medida que a gente for avançando nas implementações, a gente espera, para janeiro de 23 também, entrar com o incentivo fiscal do canal de importação também em Minas Gerais, né? Então, a gente acredita que, até complementando aí o Pedro falou na resposta para a Helena, muitas coisas que a gente tinha as teses, né, que a gente achava que dava para fazer, à medida que a gente vai integrando a operação, integrando sistemas, etc., a gente vai conseguindo também trazer outras alavancas que eventualmente a gente imaginava, mas que a gente não conseguia precificar porque não estava ainda certo que a gente ia conseguir. Então, essa questão do incentivo fiscal é importante porque, sem dúvida nenhuma, é um resultado extra para a companhia. Perfeito, Salazar. E só importação janeiro de 22, certo? Acho que sem querer você Janeiro falou. de 22, desculpa. Perdão, 22, perfeito, isso mesmo. Perfeito. E esse incentivo do e-commerce ainda não aparece nos números do segundo trimestre, porque ele foi acordado com o governo a partir de julho, como o Salazar comentou. Muito bom. Vou seguir aqui numa pergunta do Fernando Ferrer, da Empíricos. Poderiam comentar um pouco mais sobre os resultados obtidos com a estratégia de aquisição de cliente via NWB? Qual foi o retorno obtido com a campanha Dia dos Pais? Fernando, assim, ainda são... sendo intelectualmente honesto aqui, a gente ainda está numa fase experimental. Então, a gente acerta coisas que a gente fica muito animado e tem outras coisas que não dão o resultado que a gente espera, tá? Então, a gente está aqui ainda numa fase de testar e estamos aprendendo e estamos evoluindo e tem um pipeline de coisas aqui que eu estou muito animado, mas eu ainda não me sinto confortável aqui de cravar um resultado que sirva de maneira firme para projetar o futuro, certo? Então, a gente vai pontuando aqui essas evoluções, mas a gente tem tomado um cuidado, especialmente internamente, de efetivamente tratar a NWB como uma venture, né? E dar o tempo, o espaço, a paciência para que eles possam desenvolver. Os resultados da NWB, do ponto de vista de viewership, audiência, receita, resultado, estão melhores em todas as linhas do que a gente esperava no momento da aquisição. Tá? Mas ela é uma empresa nascente, né? E a gente quer dar essa abertura e esse ar para eles poderem tomar corpo aqui, porque quanto maior esse negócio for, maiores os benefícios para o ecossistema. Obrigado pela pergunta. Vou passar aqui para a pergunta seguinte, do André Reis, da MFS. E também, aproveitando aqui, tem algumas perguntas de pessoas, de investidores pessoa física, né, como, por exemplo, o Vitor Souto e outros com perguntas parecidas. Tá? Então, a gente vai tentar ampliar a pergunta aqui para responder tanto ao André quanto a esses outros investidores. A pergunta é como a gente tem visto os M&As recentes no mercado, se tem alguma oportunidade à vista e se tem... como é que está... Eu vou quebrar aqui, tá? E a outra é como é que a competição com players que estão fortalecendo a prática de esporte se dá. Deixa eu pegar a primeira aqui.
veja, a gente quer formar esse ecossistema de esporte, né? E a gente entende que a gente está no começo aqui, no primeiro degrau de uma escalada muito, muito longa, né? E para completar esse ecossistema, né, a gente acha que a gente dispõe de um ferramental que passa pela nossa capacidade de inovar, que passa pela nossa capacidade de construir parcerias, de fazer, de construir sociedades e de fazer M&As, né? Então a gente reforçou os times em todas essas frentes, né? Em todas essas frentes. A gente trouxe empreendedores para empreender em projetos dentro da companhia, né? E estamos muito contentes com como isso está levando. A gente reforçou o time de M&A, a gente estruturou um time de ventures para fazer investimentos num corporate VC aqui, né? Para fomentar esse ecossistema. Então, a gente está muito atento e a gente quer conseguir construir e dar as mãos a todo mundo que for relevante no mundo do esporte, para audiências esportivas e construindo competências para monetizar essas audiências, né? Eu, evidentemente, não posso entrar em detalhes aqui, especulações, né? Mas a gente fica sempre atento, né? E a gente tem essa ambição aqui por crescer. Dito isso, a, a boa notícia aqui é que, apesar da gente ter esse sonho enorme, a gente tem, nas unidades de negócio que a gente tem hoje, né, uma perspectiva muito boa, né, de crescimento, como a gente viu, né? Essa companhia dobrou de tamanho com relação a 2019. A Centauro cresce muito bem, né? Com as lojas abertas, o crescimento da Centauro é superior a 15%, né? A Fisia vai muito bem. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento de receita e de rentabilidade com os negócios que a gente tem hoje, que dão para a gente essa condição e paciência de poder construir esse ecossistema da melhor maneira possível, tendo calma para tomar os melhores passos. Então, obrigado pela pergunta. E eu vou pegar a segunda parte aqui, como a gente vê outros players fortalecendo a presença na parte de esportes, né? É para dizer que esse mercado é e sempre foi muito competitivo, né? Esse é um mercado super pulverizado, né? Com diversos varejistas e marcas muito competentes, que disputam a atenção desse consumidor, né? Sejam eles plataformas multicategoria, né, horizontais, sejam eles players de vestuário que fazem coleções para esporte, sejam eles calçadistas, né? E tudo bem, né? Eu acho que aqui a gente convive nesse mercado há muito tempo, né? Há 40 anos, e acho que vem tendo sucesso em encontrar o nosso espaço pela relação que a gente constrói com essa audiência do esporte com os nossos consumidores. Então, apesar da gente, obviamente, estar muito atento aos movimentos, né, competitivos, a gente está mais concentrado no nosso cliente e mais concentrado em como que a gente vai fomentar essa relação com o nosso cliente para que ele cada vez mais veja valor em estar perto da gente e frequentar os nossos ativos e em transacionar com a gente. Então, a gente acorda e dorme pensando nisso. E enquanto a gente for relevante para os nossos clientes, a gente vai ser relevante e a gente vai ter o nosso espaço, né? Então, muito obrigado pela pergunta, a todos que fizeram perguntas aqui nessa linha. Deixa eu ver aqui a próxima. Só um minutinho, por favor. Bom, achei uma aqui também tem algumas pessoas físicas aqui, Paulo e outras que se identificaram.
perguntando um pouco do canal de atacado, né? E como é que a gente fortalece esse canal. Esse canal é super relevante, né? E apesar da prioridade estratégica ser o desenvolvimento do direct to consumer, né? Do crescimento de Nike.com e do crescimento das lojas, a gente segue investindo nesse canal, né? E aqui o investimento passa por, historicamente, tiveram contas que não foram atendidas, por uma questão de custo de servir, e aí a possibilidade, por exemplo, em regiões um pouco mais distantes, e houve no passado um foco muito grande em algumas cidades para a operação da Nike. Então a gente vê uma oportunidade aqui de eventualmente retomar o contato com bons clientes em outras regiões. E a gente também vê um grande caminho aqui no desenvolvimento de uma plataforma que a gente tem e está internalizando, digital, que já atende mais ou menos 1.000 contas, né? A Nike chega em 9.000 portas, e dessas 9.000 portas, 1.000 compram numa plataforma digital. E essa plataforma a gente acha que é um caminho de desenvolvimento muito importante para o grupo. Então, outro lugar que a gente está atento para desenvolvimento do canal de atacado é digitalizar a relação com esses clientes. Então, acho que esses são dois exemplos aqui de coisas que a gente está fazendo para fortalecer esse canal. Eu agradeço aqui ao Paulo e as demais pessoas que tenham feito aqui essa pergunta. Salazar, para mim, eu acho que não tem mais nenhuma aqui. Eu não sei se tem alguma aqui do teu lado. Tem uma aqui que o André Reis, da MFS, perguntou. Pode explicar o que é essa variação negativa de 150 milhões na conta de outras obrigações no fluxo de caixa e o 110 positivo de outras contas a pagar, por favor? Basicamente, só fazer lembrando a vocês, né, quando a gente comprou a Fisia, a gente pagou basicamente capital de giro, né, de uma maneira bem simplificada, e mais a gente pagou pelos impostos que estavam no balanço, né, os créditos de PIS/COFINS, principalmente, que estavam no balanço, tá certo? O capital de giro a gente pagou, foi o caixa que saiu, aproximadamente 900 milhões de reais, e esses créditos a gente somente ia pagar à medida que a gente utilizá-los, tá certo? Ou seja, eu uso esse crédito na operação, eu vou lá e pago a Nike Inc., tá certo? E aí, o que acontece é que a gente faz uma realocação entre contas contábeis para refletir melhor a natureza desse pagamento, né? Então, a gente trocou aí de outras obrigações e outras contas a pagar, e também entre longo prazo e curto prazo dos impostos, né? À medida que a gente vai tendo mais assertividade, a gente vai entendendo o resultado da companhia e a capacidade da companhia gerar impostos, vamos dizer assim, vendas, para utilizar esse crédito de PIS/COFINS, a gente vai mudando aí a gente vai mudando a linha de curto para longo prazo, de longo para curto prazo. É basicamente isso daí. Deixa eu pegar aqui mais uma aqui, Salazar. Do Alex Tanaka, que apareceu aqui da Alpha aqui. A pergunta é: bom dia, na estratégia do Grupo SBF, vocês pensam em usar o crédito do consumidor como uma forma de engajar mais o cliente? É uma coisa que a gente estuda, né? E como tudo que a gente estuda, a gente faz experimentos e tal, mas ainda está... Então a gente pensa, mas não tem nada aqui concreto, né? Eu acho que a gente acha que esse, enfim, pode ser um experimento para avaliar que tipo de valor a gente pode agregar para fomentar a relação com os nossos clientes, mas nada concreto aqui por enquanto, Tanaka. Daniel, Salazar, o nosso aqui sisteminha de perguntas, vocês podem ver se tem mais alguma aqui que
que está faltando, e aí jogar para cima aqui para a gente poder... Não temos mais nenhuma pergunta. Ótimo. Então, vou aqui, então, da sequência. Primeiro, obrigado a todos que fizeram perguntas. Para a gente é muito bom poder ter esse contato. E vou encerrar, então, aqui a sessão de perguntas e respostas, mas sempre lembrando que o nosso time de RI segue à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. Tá? Para terminar, eu queria agradecer a todo o time de atletas do Grupo SBF, né, os nossos colaboradores, que desde março de 2020 não mediu esforços para superar todos os desafios impostos pela pandemia. Queria agradecer também aos nossos investidores que seguem nos apoiando durante essa longa crise. Eu não tenho dúvida que nós saímos mais fortalecidos do outro lado, e esse trimestre a gente começa a dar concretude numérica a isso, com uma empresa que já tem o dobro do tamanho que tinha antes do início da crise. No curto prazo, seguimos preparados para reagir rápido a qualquer mudança no cenário macro, sem deixar de executar o nosso plano de investimento e de crescimento, focado em oferecer a melhor experiência de esporte em nossa unidade de negócio. No longo prazo, seguimos buscando com afinco um crescimento sustentável, acelerado e saudável, que consolide o Grupo SBF como uma referência entre as audiências do universo esportivo. Muito obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. Esperamos que continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Bom dia. Tchau.